Chegou a hora da gente conversar com a nossa querida Paula Alves, nutricionista, nossa convidada de hoje, que vem para o nosso programa bater um papo com a gente e nos dizer algumas coisas sobre talos, bagaços, cascas, que todo mundo gosta de jogar fora. É verdade. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, bom dia, Bom dia pessoal dia. de casa. Se sinta em casa. Agora há pouco a gente mostrou aí os benefícios do brócolis. E foi ela que me deu a dica. É ali a coroa. E muitas vezes tem gente que só come mesmo aquela partezinha de cima, joga o talo fora. Isso tá errado? Está errado porque lá também tem benefícios, tem vitaminas, tem nutrientes que são importantes para o nosso organismo. Então é necessário, é uma economia doméstica também. Muito bom. Então hoje nós vamos falar justamente do que as pessoas costumam jogar fora. Cascas, bagaços e talos. Primeiro assim, entender um pouco o que pode ser jogado fora e o que deveria não ser jogado fora, né, desses alimentos. Todos são realmente reaproveitáveis? A maioria sim. O que a gente tem que ter cuidado são aqueles alimentos como, por exemplo, a casca da batata. Se tiver com brotos ou com alguma parte verde, ela já não é indicada para ser consumida porque ela tem uma substância tóxica, que é a sololina, que ela pode ser prejudicial para a saúde. Então não é indicado consumi-la. Já deveria nem estar ali, né? Exatamente. No caso, quando ela vai ficando verdinha, ela já vem trazendo problemas até para a própria batata? Até para a própria batata. Pronto, a primeira dica. Então, assim, você tem que observar isso também. Às vezes a pessoa também não faz a higiene certa naquela casca, porque tem cascas que são diferentes umas das outras. Sim. Por exemplo, a beterraba, né? A beterraba, ela tem que ser bem lavadinha. Tem pessoas... A casca da beterraba é interessante? É muito interessante, porque ela também tem muitos benefícios. Ela é rica em fibra, então ela pode ser consumida como chips, por exemplo, ou você pode fazer uma farinha e colocar na farofa ou em uma vitamina, que vai te trazer muitos nutrientes. Bom, vamos falar dessas cascas que a gente ouve falar que é benefício e que muitas vezes as pessoas jogam fora. Eu vou tocar numa casca que as pessoas... Tem as frutas aqui, a gente vai já falar, mas geralmente as pessoas comentam da casca do ovo. O que falar da casca do ovo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? E se pode ser utilizado de que forma? Ela pode ser utilizada, se bem higienizada, porque como ele vem da granja, tem que ter uma limpeza correta. E na hora de consumir, não consumir ela daquela forma crua. Passar por um processo de desidratação ou assar ela para tostar e ela vai virar uma farinha. Uma farinha. Nunca de outra forma, né? Não. Inclusive até dizem que é bem cortante, né? Tem que ter muito cuidado com a casca do ovo. Tem que ter cuidado e ter essa noção de que não é porque o ovo ele tem os nutrientes e que pode ser consumido de uma forma que a casca também pode ser. Possa também. Eu tô te falando isso porque durante um bom tempo, eu não sei se o Ed ouviu falar, que a casca do ovo, algumas pessoas trituram ela, fazem dela uma farinha para utilizar. Tu já tinha ouvido falar nisso? Eu já tinha ouvido falar. Sim. E aí eu queria até saber se era mito, se era verdade, porque isso é muito sério. Sim, é sério, mas ela tem muitos nutrientes, como o cálcio, por exemplo. Então ela pode sim ser consumida. Mas da forma correta. Da forma correta, com cuidado. Muito bem. Agora nós vamos falar das cascas. Tem vários tipos de casca. Tem a casca do limão, a casca da laranja. Os tipos de laranjas que nós temos hoje no mercado, a casca, ela muda ali os benefícios dela para a saúde da pessoa ou não? Todas têm a mesma? Todas têm uma proporção muito parecida de nutrientes. Inclusive, ela tem a pectina, que a gente vê muito falando só na maçã, mas ela também tem, que é um composto bioativo muito interessante que ajuda a reduzir a questão do colesterol e também os níveis de glicemia no sangue. Então, pode ser sim consumida de uma forma correta, até porque ela é bem cítrica. Na hora de consumir tem que ter um cuidado. O que a gente pode comer em termos de casca e o que a gente tem que ter cuidado? Por exemplo, muitas pessoas, eu esqueci o nome agora, não me recordo, que as pessoas colocam ela para secar no sol. As cascas, muitas vezes. Tem a casca da laranja que muitas vezes colocam. Sim, colocam para secar para depois utilizar. O benefício da casca, ela seca e não seca, muda? Muda pela questão, vamos colocar como exemplo a laranja. Sim.
A laranja, ela é riquíssima em vitamina C, então esse composto, ele é muito fácil de se perder. E aí já não vai ter a vitamina C, que muita gente usa para fazer um chá para gripe, por exemplo. Sim. Mas aí ela vai ter outros benefícios que ficam nela, mas a vitamina C, como é uma vitamina hidrossolúvel e ela é fácil de se perder, já não vai estar mais presente na casca. Mesmo ela secando. Mesmo ela secando. Então, muitas vezes a pessoa utiliza o chá, ele pode ser digestivo. Às vezes as pessoas dizem que ele é bom para digestão, né? Justamente por conta da pectina. Ah, tá. Mas a vitamina C, a partir do momento que ela já não está mais ali na laranja, ela já... Ela é muito sensível à luz, então ela se perde muito fácil. É isso que as pessoas precisam entender, que às vezes você quer utilizar a casca para trazer benefícios de vitaminas para você e os benefícios são outros. Exatamente. Até no processo de cozimento ou de desidratação, quando você vai fazer algum tipo de chips, esses tipos de vitaminas vão ser perdidos. É mais ali só um tiragostozinho, né? Só aí vai ter outros benefícios. Um petisco, nada mais do que isso. Pronto. Agora nós vamos falar das outras frutas. Tem o kiwi. O que a gente fala dessas cascas? Kiwi é riquíssimo em vitamina C. E aí, o que eu indicaria, como é uma fonte de vitamina C, para ser consumido no momento que você for fazer o suco, você coloca... Tritura junto. Porque muitas vezes a gente perde muitas fibras justamente porque está descartando as cascas. Pois é, agora essa casca do kiwi, ela é meio que peludinha. Mas na hora que você vai triturá-la, limpando e higienizando corretamente, você não vai nem sentir. Muita gente tem medo. Muito bom. Qual é o erro das pessoas no momento de preparar com essa trituração? Se lavar bem lavadinho, pode ir com casca e com tudo? Pode, sim. O que não poderia ir com casca? A laranja. A laranja. Que é, a casca é muito dura. Outra casca que ela é muito riquíssima em nutrientes e em fibras é a casca da melancia, que muita gente joga fora. Verdade. E dá pra fazer compotas, dá pra você tirar eu já comi doce. Eu já comi doce de melancia. Sim, e é muito saboroso e é muito nutritivo também. Muito fazendo da bom. forma certa. Já comi. Vamos falar da casca do mamão. O que falar da casca do mamão? O mamão, ele tem beta-carotenos, que são muito importantes porque ajudam na saúde ocular. Olha, eu não sabia. Sim, então dá para fazer muita coisa com ele também. Pode desidratar, pegar e fazer um mix de farinhas e colocar na vitamina, no iogurte. Fica amargo? Não fica amargo. Eu acho que depende muito da forma como você vai preparar. Às vezes não está bem amadurecido também, né? Tem que observar. A questão do amadurecimento dessas frutas com essas cascas vai influenciar também? Vai influenciar, porque se você consumir tipo a casca da banana, ela tem uma travazinha, vamos chamar assim, que vai dificultar ali na hora que você for consumir, não vai gostar, principalmente se você não tem o costume. Então, o ideal é consumir esse tipo de casca bem maduro para diminuir. Eu vou te contar uma história. Eu gosto muito de abóbora. Eu e meu amigo Ed gostamos muito de abóbora. E tem gente que tira a casca da abóbora, mesmo depois de cozida, para comer só a abóbora. É errado comer com a casca? Porque não eu gosto. É errado. É perfeito, porque vai ter uma junção tanto do beta-caroteno, que é presente, muito presente na abóbora, e a casca, que é riquíssima em fibra. Então, eu super indico, porque é um casamento perfeito. Muito bom, eu gosto. Agora, tem gente que a gente veio hoje para falar das cascas, dos talos, né? É muito interessante porque, de uma certa forma, as pessoas às vezes jogam fora até o bagaço. E aí teve uma pergunta aqui. Já a abóbora eu consumo com casca e faço o suco das sementes junto com aquele miolo. Tá certo ou tá errado? É uma opção. A pessoa aproveita tudo da abóbora. Aproveita tudo. A outra opção é retirar a semente. Colocar para secar? Colocar para secar e aí consumir ela em outras preparações. Porque a semente também é muito rica
em gorduras boas que auxiliam na saúde do coração. Então é uma opção também. Mas isso não quer dizer que se a pessoa consumir ela todinha vai ter problema na hora de fazer um suco? Não vai ter problema, não. Não vai ter problema, bem, né? Higienizado, não. Muito bom. E os talos? O que falar dos talos? O que seria interessante você aproveitar e o que seria interessante você descartar? O talo da couve, por exemplo, que dá para colocar, incorporar em um caldo, uma sopa, que vai ficar muito mais enriquecido. Agora, ter cuidado na hora de escolher os talos para não colocar aqueles, tipo, as raízes. Cheiro verde, que a gente conhece. Sim. Aquilo ali a gente já deixa mais de lado, porque não é tão interessante consumir. Não porque seja prejudicial, mas ele não tem tanto nutriente quanto outros que a gente está falando aqui. Vamos falar de duas cascas que as pessoas não costumam falar, que é a casca da cebola e a casca do alho. A do alho todo mundo joga fora. Inclusive, você vai no supermercado, é o que você mais vê. Alho você procura, mas casca é só o que tem lá. As pessoas vão levando o alho e vão tirando as cascas. O que falar? Tem benefícios? A casca do alho tem benefícios, porque tem a alicina, que é muito interessante para a saúde cardíaca. E você pode consumir. Quando for assar o alho, você pode assar integralmente, junto com a casca, e consumir com um pouquinho de azeite, que vai ficar saboroso. Não tem problema. Então tem um monte de gente jogando casca fora e não sabe o bem que faz pro coração. Exatamente. No caso da cebola, a cebola tem diferença, a cebola roxa da cebola normal? Tem diferença pela a quantidade de compostos bioativos que a roxa tem. Ela tem mais. Ela tem mais compostos bioativos do que aquela branquinha que a gente costuma comprar. E ela eu não sei se é impressão minha, mas ela não arde tanto quanto a cebola comum. Exatamente. Ela é mais doce, adocicada, mais doce. Não é isso? E isso me chama bastante atenção também. Assim como o repolho. O repolho roxo, ele é apimentado, eu sinto. Já o repolho verde, já não sinto ele tão apimentado quanto assim. Tem um ardorzinho. É justamente por conta da coloração que está ali presente, que representa a quantidade de compostos bioativos a mais que ele tem. Pronto. Aí, pra gente encerrar, eu queria que você me falasse do bagaço, né? Que muitas vezes as pessoas jogam fora. Vai fazer uma fruta, joga o bagaço, vai fazer um suco e joga aquele bagaço fora. Assim como tem pessoas que preparam aquela mistura do suco e deixam com bagaço. O que pode ser benefícios e saudável para a pessoa ou não? Pronto. O suco, quando a gente retira o bagaço, a gente está deixando ele totalmente só a quantidade de açúcar, sem a presença da fibra. Então, o interessante é você deixar o bagaço, porque vai auxiliar tanto na digestão, quanto na diminuição da absorção do açúcar que está ali presente. Então, o ideal é deixar e não retirar. Muito bom. O único que eu retiro, por incrível que pareça, é o do maracujá. Do maracujá não me deixa confortável. A semente, Por conta da semente, que é mais durinha. Por causa da semente, que ela é mais durinha. Eu não deixo. A não ser que eu vá fazer um mousse, aí às vezes eu deixo um pouquinho da semente. Isso. Mas eu não me sinto muito confortável. Mas os demais eu faço questão. Pois pronto, pois é. Porque as fibras, elas vão auxiliar nessa questão da absorção do açúcar. Então, quando você retira, já torna aquele alimento mais pobre. Então, já não é interessante. Muito legal, muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa em termos de utilizar os talos, as cascas ou os bagaços? A gente falou sobre a maçã, né? Que ela tem pectina. Outro alimento que tem muita pectina é a casca do maracujá, que dá para você colocar nas vitaminas. Aquela partezinha branca você pode desidratar e colocar nas vitaminas, que vai enriquecer muito mais. Então, para a saúde do coração, para a saúde intestinal, ela é muito interessante. Eu já percebi que bora deixar as cascas. Exatamente. Não tira. Agora o Ed tem uma perguntinha para fazer. Pergunta ou falar alguma coisa interessante? Não, é a respeito do quiabo. A minha mãe sempre brigava comigo desde quando eu era pequeno, novo, que ela deixava os quiabos nos pés para tirar amanhã. Só que quando ela chegava não tinha mais quiabo, eu tinha comido.
E até hoje eu como ele cru. Cru. Eu vou no pé, eu pego o quiabo e saio Come comendo. quiabo cru? Normal, pego, às vezes lavo, só lavo ali e como normal. Sim. Saber o que é que isso pode causar. Muito legal. O Ed falou desses alimentos que às vezes não passaram por um cozimento, não passaram por nenhum tipo de fritura e já é consumido. Quiabo, nunca tinha ouvido falar. O quiabo, ele é muito interessante porque ele tem... Hoje em dia, ele até no controle da diabetes, ele é indicado. Porque aquela babinha, ela ajuda no controle da glicemia. Mas eu te indico a consumir ele pelo menos refogado, porque aí vai liberar mais os compostos que tem dentro do quiabo. Não que seja errado, mas como já está consumindo, consumir ele pelo menos refogado, que vai liberar mais nutrientes. Olha só, Ed, para de comer esse quiabo cru, bem que a tua mãe dizia. Ai, não quis ouvir tua mãe. Deixa pra amanhã, menino. É porque ela queria dizer, deixa pra amanhã, que amanhã eu vou fazer esse quiabo. Não precisa comer ele hoje. A batata doce, a gente esqueceu de falar da batata doce. Ela é muito interessante também. Ela tem aquela cor que a gente estava falando aqui, que é roxinha, que é presente nesses alimentos que tem muitos compostos bioativos. E o interessante é consumi-la também com casca. Muita gente retira, mas o interessante é consumir ela integralmente. Muito bom. Olha, eu digo de verdade para vocês, existem muitos benefícios relacionados à casca. Inclusive, existem várias pessoas que tinham problemas de saúde, onde as cascas e as sementes dessas frutas, verduras, legumes foram utilizadas e as pessoas têm muita saúde. Exatamente. O único cuidado que você tem que ter no momento de higienizar. Preparar, né? Higienizar bem os alimentos. Você não sabe de onde veio, né? Exatamente. Como ele veio. Aí na hora de armazenar, você não vai utilizar naquele momento, colocar no congelador e aí depois retirar e consumir. Ter esse cuidado. Muito bom. Eu quero agradecer a nossa querida Paula Alves, que veio hoje para o nosso programa falar sobre esses alimentos maravilhosos e que eu particularmente acho que são dicas perfeitas. Muito obrigada a você, obrigada, tá bom? Obrigada. E assim, gente, outra coisa que me chamou bastante a atenção, a gente vai falando e vai pensando e vai lembrando de outras coisas. É um bate-papo, realmente. Às vezes, a forma de você guardar. Porque assim, eu passei um bom tempo, antes de me despedir dela, utilizando a casca do melão. Onde eu colocava a casca do melão lavadinha, bem lavadinha, congelada, e eu triturava e utilizava essa casca do melão. E aí algumas pessoas diziam pra mim, mesmo congelado, Vanusa, não tem mais benefício. Se eu fosse você, jogava fora. Tem benefício, sim. Tem a questão da fibra, tem compostos bioativos que são muito importantes. Então, não é porque você congelou ali, que ele vai perder totalmente os benefícios dele. Algumas vitaminas são perdidas porque são hidrossolúveis e se perdem fácil, mas outros nutrientes ficam presentes. Ah, que bom. E aí tem um jeito diferente de guardar? As sementes, o ideal é você desidratá-las, fazer uma farinha ou deixar ela da forma integral e consumir numa salada. E já as cascas, o interessante é você congelá-las. Se não vai utilizar no momento, congelá-las ou deixar assada e colocar refrigerada. Nunca deixar. Muito bem, eita, só dicas maravilhosas. Quem quiser entrar em contato com você para ter mais informações a respeito desse assunto, podem entrar em contato através do Instagram? Sim, através do meu Instagram, que é @nutri.paula.alves.